Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero te apresentar um comando que se chama Singular. Eu acredito que eu nunca falei sobre ele aqui no canal e ele tem uma característica muito particular que é muito interessante. Ele pode melhorar bastante a sua consulta se você se lembrar dele na hora certa, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que ele funciona. Vamos lá, para a gente poder conhecer esse comando, eu vou te mostrar aqui um select simples, super simples na tabela atendimento, certo? Então, select from atendimento A, e aí vou colocar aqui alguns campos, tá? A.id, ID cliente, vou colocar também A.data e A.hora, beleza? Então aqui a gente já tem alguns campos e isso aqui já vai praticamente servir para a gente poder ver todos esses exemplos aqui, certo? Então a primeira coisa que eu quero fazer é buscar os registros da tabela de atendimento que possuem algum vínculo com a tabela contas a receber, certo? Então a tabela atendimento pode gerar contas a receber, pode gerar um, pode gerar vários, pode gerar nenhum, certo? Então o que acontece? A gente já tem alguns métodos de resolver isso da pior e da melhor forma, certo? Então, para a gente poder buscar, vou colocar aqui, ó, pelo menos um registro na tabela contas a receber vinculado ao atendimento, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Where exists, abre e fecha parênteses, select um from contas receber cr, where cr.id atendimento igual a.id, beleza? Isso daqui é o melhor dos mundos para poder buscar um registro da tabela atendimento que possua pelo menos uma ocorrência na tabela contas a receber. Mas Edson, por que você coloca o número 1 aqui? Pode ser um campo específico? Pode sim. O negócio é que o campo que está retornando aqui é indiferente para o que a gente precisa. O que a gente precisa saber é se houve retorno de registro aqui ou não. Se existe algum registro ou não. Se a gente encontrar qualquer registro aqui, seja um ou sejam vários, a gente vai conseguir retornar uma expressão verdadeira aqui, ou seja, retornou verdadeiro disso daqui, registro pode ser exportado. E a vantagem da Exists é o quê? Que se ele encontrar um, ele não olha todas as outras parcelas. Imagina que existe um parcelamento aí de 60 vezes e aí você faz uma leitura de 60 registros só para poder saber se pode exportar a atendimento ou não. Então, esse método aqui é muito bom porque se ele encontrar um, ele não lê os demais, ele só lê um e cai fora. Ou seja, existe, ele já comprovou que existe, não precisa ler mais. Qual que era o método que era ou que é muito utilizado por aí ainda de forma incorreta? É o seguinte, ó, where abre e fecha o parênteses, coloca assim, ó, select count, abre parênteses aqui, coloco 1, por exemplo, né, fecha parênteses, from, contas a receber, na verdade aqui é igual, né, então vou copiar toda essa parte aqui do final, só para você ver, e vou colocar aqui, ó, maior do que zero, ou seja, aqui eu estou retornando pelo menos um registro, só que a diferença desse cara aqui é que ele vai contar as 60 parcelas, para saber se existe pelo menos uma, certo? Então tem que ser maior que zero? Tem. Então, beleza. Então ele vai fazer uma leitura muito grande de contas a receber. Vamos fazer o teste primeiro com esse where para você ver a diferença. Ó, F9. Então na versão paga do BXpert a gente tem essa vantagem. Olha só, vou dar um Shift F9 para ele dar um fat out, tá? Então Shift F9, leu 2703 na tabela atendimento. Vamos vir aqui na performance, ó, continua lendo esses 2703 de forma natural, porque todos os registros da tabela atendimento possuem contas a receber vinculado, certo? E aqui na contas a receber, ele leu 2.703 parcelas também, mas não quer dizer que tenha só isso, certo? E o negócio é que para cada atendimento ele encontrou um, não tem por que ler mais, então ele já vai para o próximo atendimento, procura mais um contas a receber, achou, então cai fora, certo? E deixa imprimir. Nesse caso, todos os registros que foram exportados aqui, ó, todos os 2.703, são os que foram lidos e nada mais do que isso, não teve necessidade de ler mais. Beleza, então para obter o mesmo resultado, existe essa forma de baixo aqui, que é o que o pessoal utiliza de forma incorreta. Olha só, Shift F9 aqui. Então a gente leu também 2.703 registros. Vou vir aqui na performance, ele leu 2.703 aqui, mas olha quantos receber. Ele leu todas as 19.000 parcelas que tem dentro da tabela quantos receber. Tem necessidade? Não tem, porque a gente conseguiu retornar o mesmo resultado com isso daqui. Então, trocar isso daqui pelo Exists já faz grande diferença. Beleza, mas isso aqui é para poder retornar pelo menos um registro, certo? Vou deixar assim, ó, porque daí a gente vai testar outras coisas. Então, a gente tem uma outra possibilidade, que é o quê? Para a gente buscar nenhum, certo? Então, onde não haja nenhum vínculo com a tabela atendimento, a gente vai ter uma outra possibilidade aqui também, de
1 e apenas 1, certo? Então precisa ter pelo menos uma parcela. E aqui a gente tem uma outra possibilidade de 2 ou mais registros, certo? Então ele tem que ter 2 ou mais registros. Se tiver um, não serve. Se tiver nenhum, não serve. Tem que ter 2 ou mais, beleza? Aqui tem que ter 1 e apenas 1. 2 não serve, 0 não serve. E aqui a gente tem a possibilidade do nenhum. Então eu vou ver cada um desses e o singular vai entrar aqui e aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui no nenhum, como seria? Seria basicamente pegar esses dois caras aqui, vou colocar eles aqui embaixo, ó. E aqui, ao invés de colocar exists, ou seja, eu não quero que exista, então eu faço a negação disso, certo? Aqui nesse caso, como seria que o pessoal costuma fazer aí? Ao invés de colocar que a soma aqui seja maior que zero, vou colocar que ela seja igual a zero, certo? Assim eu pego nenhum. Só que a gente cai no mesmo problema, certo? Então vamos lá, vou rodar primeiro com esse aqui para você ver. F9, não encontrou nenhum registro na tabela atendimento e foi super rápido. E aí aqui, ó, a gente fez uma leitura de 2.703, porém leu 2.703 registros na tabela contas receber, para descobrir que todos os atendimentos possuem registro na tabela contas receber, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Vou fazer agora o mesmo script, ó, só que com esse count aqui, certo? Então, F9, a gente continua não retornando nenhum registro. Se a gente observar aqui na performance, olha só, ele leu muito mais registros na tabela contas receber. Então, tem como a gente evitar isso. A gente já viu, Exists também se sai melhor nessa situação. Beleza. Como seria, então, para buscar todos os registros da tabela atendimento que tem um e apenas um registro vinculado na contas receber, certo? Não mais que isso. E é aí que entra o singular. Olha só, no método errado, seria pegar esse daqui e colocar aqui embaixo, ó, colocando que é igual a 1, certo? Então a gente sabe que a contagem é igual a 1. Você pode pensar, pô, esse aqui é o único jeito, né? Mas não é. Se eu dou um F9 aqui, ó, performance, ele está lendo todo aquele monte de registro. Vou voltar aqui na nossa edição, vou colocar aqui o fim desse comentário, certo? Para a gente poder colocar outro. E aí, como seria com singular? Seria assim, ó, where singular, abre e fecha parênteses, e aí eu coloco o select. E aí, o select que entra aqui é o mesmo do exists ou not exists, certo? Então, vou copiar ele aqui e colocar ele aqui embaixo. Então, o que que acontece? Ele vai retornar aqui, ó, a leitura de registro da tabela contas receber. Só que assim, para a gente saber se existe um e apenas um registro, eu vou ter que fazer uma leitura de pelo menos 2. Então ele tenta ler, achou um, beleza, está dentro da condição. É um registro singular. Agora, se ele encontrar mais um, então ele tem que abortar e dar negativa. Falar assim, ó, não é um registro único, tem 2 aqui, certo? Então aqui, ó, se a gente coloca aqui como singular, ele vai no máximo fazer 2 leituras de contas a receber para cada atendimento. Então vou dar F9 aqui, ó, Shift F9, né, melhor, para ele fazer a leitura completa. Performance, ele fez aqui uma leitura do dobro, exatamente o dobro do que tem aqui na tabela contas receber, certo? Então, aqui a gente consegue encontrar, apesar de não ter tido nenhum resultado, né, por conta dos dados que eu tenho aqui, mas ele só fez 2 leituras de contas receber para cada atendimento, certo? Então, a gente consegue economizar registro ao invés de fazer uma leitura geral da tabela de contas receber. E aí a gente tem a outra situação, que olha só, eu quero que ele retorne aqui 2 ou mais registros. Será que funciona dessa forma aqui com o singular? Só que daí fazendo a negativa dele, certo? Então seria dessa forma aqui, ó. A outra forma comum seria o quê? Fazer o count aqui, ó. É colocar que ele tem que ser maior ou igual a 2. Beleza, então dessa forma eu sei que ele tem 2 ou mais. Mas ele também não faz uma leitura adequada de registro. Então vou comentar essa parte aqui de cima, eu vou rodar só daqui para cima. Olha só, F9. Vamos ver, a gente encontrou aqui vários registros, porque tem 2 ou mais, são todos eles, né? E fez uma leitura de 17 mil registros. Vou dar um Shift F9, olha só, para ele poder fazer o fat all, né? Então ele chegou nos 19.104, beleza? Então vamos testar agora para obter o mesmo resultado, que é o seguinte, ó. Então vou comentar esse cara aqui, certo? Para poder eliminar ele da consulta. E vou deixar somente como not singular, ou seja, não tem só um registro. Se tiver, tem que ter mais. E aí, a dúvida que pode ficar é a seguinte: será que o not singular ele vai retornar verdadeiro caso não tenha nenhum registro vinculado? A gente vai fazer esse teste aqui também, tá? Então, F9 aqui, a gente tem todo aquele resultado, Shift F9, né, na verdade, para a gente ter todo aquele resultado. Vou vir aqui na performance, ele fez uma leitura do dobro, certo? Então, vamos calcular aqui, ó, só para ter certeza, pegar a calculadora e pegar 2.703 registros vezes 2.
Deu 5.406, exatamente. Então, ele leu apenas 2 registros da tabela contas a receber para cada atendimento para descobrir que o registro não é único, certo? Então, se ele encontrou 2, beleza, então não precisa consultar mais, você sabe que atende essa condição. Daí, você percebe que é bem contraintuitivo, né? Eu quero 2 ou mais. Se eu falar que ele não é singular, beleza, então significa que tem 2 ou mais. Aí, vamos fazer o teste do seguinte, ó. Vou preparar aqui minha tabela de contas a receber para pegar somente o atendimento número 1, certo? Então, vou colocar aqui, ó, filtrar ele. E aí, vou deletar, deixa eu só ver se filtrou, tá? Então, vamos lá, beleza. Então, vou deletar todos os registros de contas a receber do ID de atendimento número 1, certo? Então, vamos deletar todos eles aqui, ó. Para quê? Para a gente observar se aquele teste lá vai funcionar, certo? Comitei aqui a transação. Então, o atendimento ID 1 daqui dessa tabela, ele não possui nenhum contas a receber vinculado. Então, teoricamente, será que o not singular, ou seja, não tem um registro apenas, vai resolver? Vamos dar F9, ó. E aí, perceba que ele também funcionou aqui, ó. ID número 1, ele não tem apenas um registro. Então, esse 2 ou mais aqui, na verdade, funciona assim. Nenhum, vírgula, 2 ou mais. Agora, se tiver 1, não, cai fora, não serve. Beleza? Então, é dessa forma que funciona o singular, caso você queira fazer comparativo aí também no seu banco de dados, ver se vai melhorar alguma consulta em questão de performance, pode testar, fica à vontade, porque isso daqui é muito interessante você ter ele como recurso, inclusive pensando em melhoria de performance. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça que amanhã, dia 14, vai ter uma live especial aqui com o Alexei Kovyazin, diretor da IB Surgeon. Ele é russo, vai falar em português aqui com a gente, com a intenção de tirar dúvidas de vocês. Então, anotem suas dúvidas aí, chame que você achar importante, porque amanhã, durante o horário da live no improviso, às 13 horas de Brasília, vai ter esse encontro aí do MQFS com o Alexei da IB Surgeon, para a gente poder tirar dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.